Se você já teve algum contato com o mundo de investimentos, já deve ter se deparado com inúmeras opções de investimento que existem, desde a conhecida poupança, indo para títulos públicos, CDBs, fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercado, ações, LCIs, LCAs, investimentos no exterior, fundos imobiliários, criptomoedas, imóveis, previdência privada, fundos cambiais, ouro, ETF e até mesmo coisas que te fazem acreditar que são investimentos e que não são. Financiamentos, consórcios, títulos de capitalização e apostas. Uma premissa importantíssima dos investimentos é: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Mas será que você precisa ter todos esses tipos de investimento na sua carteira? E eu já te respondo: não. Mas se você quer investir bem e construir patrimônio da forma correta, alguns deles você precisa sim ter na sua carteira. Então, nesse vídeo eu vou te explicar quais são os investimentos que valem a pena e que não podem faltar na sua carteira. Olá, eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira, e se você chegou nesse vídeo é porque tem interesse em aprender a investir. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações. E para você que já é inscrito e gosta dos conteúdos, lembra de deixar o seu like. Antes de mais nada, caso você não esteja familiarizado com esse termo, carteira de investimento significa um grupo de ativos pertencentes a um investidor. A gente pode também chamar de portfólio. Sempre que a gente usa o termo carteira de investimentos, estamos nos referindo a todos os investimentos daquele investidor. E, obviamente, cada investidor tem uma carteira diferente. A questão é que ainda tem muita gente que investe baseado nas dicas de outras pessoas, sem o conhecimento para isso. E a carteira acaba virando uma espécie de Frankenstein, toda estranha, sem estratégia, sem coerência. Se você não quer fazer parte desse grupo e quer ter uma carteira de investimentos vencedora e alinhada com os seus objetivos e o seu perfil de investidor, fica comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Nesse vídeo, eu não vou conseguir, obviamente, te explicar sobre todos os tipos de investimento que existem. Então, eu vou usar o nosso tempo juntos aqui para te explicar sobre aqueles que valem a pena. Para deixar claro, eu não vou colocar em ordem de importância ou de potencial de retorno. Eu vou te explicar na ordem que você deveria fazê-los, começando pelo mais conservador e depois adicionando aqueles que podem te trazer mais retorno ao longo do tempo. Você não precisa fazer todos de uma vez. Aliás, você não precisa aprender sobre todos eles antes de começar a investir. Então, estude nessa ordem que eu vou deixar e, conforme entender cada um, comece a investir nele. Gerentes de banco e assessores de investimento podem discordar de mim nesse vídeo, falando que há outros investimentos que valem a pena. Mas lembre-se, eles ganham comissões para te vender esses investimentos. Então, é interesse deles que você faça. Eu não ganho absolutamente nada mais ou a menos se você decidir investir aqui ou ali. E isso me permite compartilhar contigo o conhecimento de forma mais sincera e genuína. O que eu te ofereço é simplesmente o meu conhecimento e a minha experiência. Eu quero te ensinar a cuidar do seu dinheiro. Aqui no YouTube, eu te ofereço esse conhecimento de forma gratuita, mas para aqueles que querem algo mais prático, mais organizado, com um passo a passo para acelerar o processo de aprendizado e ganhar tempo e viver uma verdadeira transformação mais profunda, eu tenho alguns cursos e mentorias. Se você tiver interesse em conhecer, entre em contato comigo. Todos os investimentos que eu mencionar aqui, você pode fazer através de uma corretora de investimentos. Então busque por opções de corretoras sérias e que não te cobrem taxas para fazer isso. Obviamente, o mundo dos investimentos é muito dinâmico e talvez com o tempo surjam outros investimentos interessantes. Mas no momento que eu gravo esse vídeo, as 5 classes de investimentos que não podem faltar na sua carteira são: títulos públicos. Títulos públicos são investimentos de renda fixa, o que significa que são mais seguros e previsíveis. Aliás, títulos públicos são o investimento mais seguro que existe no Brasil. Investir em títulos públicos significa emprestar dinheiro para o governo, que depois de um tempo vai te devolver o seu dinheiro com os devidos juros. O governo é sempre o devedor mais garantido que você pode ter. É mais seguro emprestar dinheiro para o governo do que para os bancos, independentemente de partido político. Pessoas físicas, como eu e você, podem investir em títulos públicos graças a um programa que foi criado pelo governo em 2002 chamado Tesouro Direto.
E você pode fazer esses investimentos através de qualquer corretora de valores aqui no Brasil. Existem vários tipos de investimento no Tesouro. Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA. Você pode ter os 3 tipos na sua carteira. Todos têm suas vantagens e cada um deles tem uma dinâmica de rentabilidade diferente. Eu vou te trazer um conteúdo bem completo sobre isso em breve. Nesse momento, lembre-se que o mais seguro de todos eles é o Tesouro Selic, que é aquele que sempre vai ter rentabilidade positiva. Você não corre o risco de ele se desvalorizar. Então, o seu primeiro investimento deve ser nele, o Tesouro Selic. Mas lembre-se de aprender também sobre os outros tipos de títulos públicos, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Vale a pena você ter os 3 em carteira. Mas tenha um pouco mais de cuidado com o Tesouro Pré-fixado. Uma grande vantagem do Tesouro Direto, além da segurança, é que ele tem liquidez diária, o que significa que você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. O segundo investimento que vale a pena você ter em carteira são os títulos privados. Títulos privados também são investimentos de renda fixa, ou seja, também são seguros e previsíveis. E investir em títulos privados significa emprestar dinheiro a instituições privadas, que podem ser bancos, financeiras ou empresas no geral. Também existem vários tipos de títulos públicos. Os mais comuns são os CDBs, LCIs e LCAs, que são investimentos bancários, em que você empresta dinheiro ao banco e ele, depois de um tempo, te devolve esse dinheiro também com os devidos juros. Títulos privados podem ter uma rentabilidade superior aos títulos públicos, mas, em contrapartida, eles são um pouquinho menos seguros e nem sempre te garantem liquidez. Ou seja, pode ser que você precise esperar até o vencimento. Então, aprenda a escolher bem os seus títulos privados para não correr o risco de precisar do dinheiro e não conseguir resgatar. Títulos privados também valem a pena você ter em carteira. O terceiro tipo de investimento que você precisa ter em carteira são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são investimentos de renda variável, o que significa que são um pouco mais arriscados. Investir em fundos imobiliários significa investir no mercado imobiliário. Significa ser dono de uma parte de vários imóveis, como shoppings, galpões logísticos, escritórios e vários outros imóveis comerciais. É um excelente tipo de investimento para te gerar renda todos os meses. Sim, ao comprar cotas de fundos imobiliários, você recebe todos os meses na sua conta o proporcional da sua parte do aluguel desses imóveis. E é uma renda que entra para você todos os meses sem você ter que trabalhar por ela. Mas invista em fundos imobiliários com a mentalidade correta. Não é um tipo de investimento para você especular e buscar ganhos e valorização do investimento no curto prazo. Pensa comigo, você compraria um apartamento com a intenção de vendê-lo daqui uma semana? Não, né? Fundos imobiliários é a mesma coisa. São investimentos que você deve fazer com um horizonte de tempo mais longo e sabendo que no curto prazo ele pode sim se desvalorizar. Existem também dezenas de fundos imobiliários. Estude e escolha bem os seus. O quarto tipo de investimento que você precisa ter na sua carteira são as ações. Investir em ações significa se tornar sócio de empresas. Você já se imaginou dono de uma parte de várias empresas? Pois é, comprando ações você pode fazer isso. Mas claro, ao se tornar sócio, você assume alguns riscos. O risco de o negócio não ir tão bem e o valor daquela empresa diminuir, ou seja, de o seu investimento se desvalorizar. Por isso, ações são investimentos de renda variável. Mas, se você escolher bem as suas ações e tiver a mentalidade de sócio e de longo prazo, você pode sim ganhar muito dinheiro com elas. Investir em ações te dá a possibilidade de se tornar dono de excelentes empresas, tendo os melhores executivos trabalhando para gerar lucro para os sócios, dentre eles você. Investir em ações é uma excelente forma de crescer o seu patrimônio, mas também aprenda a escolher bem as suas ações. E o quinto tipo de investimento que você deve ter na sua carteira são os investimentos no exterior. Investir principalmente na Bolsa de Valores americana. Nos Estados Unidos estão várias das melhores empresas do mundo, o que te dá a possibilidade de se tornar dono de empresas como Apple, Microsoft, Google, Nike, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Amazon e várias outras.
Então, além de você ter a possibilidade de se tornar sócio de empresas excelentes, investir numa moeda forte como o dólar te dá proteção contra a desvalorização da nossa moeda, o real. A melhor forma de você investir no exterior é abrindo conta numa corretora americana ou numa corretora brasileira que tem conta global. Não é investindo através da sua conta da corretora brasileira, ok? Não é através de BDRs e nem de fundos cambiais. Mas antes de começar, se atente às taxas que cada corretora cobra e, obviamente, estude. Paty, e o quanto eu devo ter de cada tipo desses investimentos? Isso depende do seu perfil de investidor. Eu vou te deixar uma sugestão, mas adapte isso para o que fizer mais sentido para você. Se você tem um perfil mais conservador, você pode ter 75% em renda fixa, distribuídos entre títulos públicos e privados, 10% em fundos imobiliários, 10% em ações e 5% no exterior. Se você tem um perfil moderado, pode investir 50% em renda fixa, entre títulos públicos e privados, 20% em fundos imobiliários, 20% em ações e 10% no exterior. E se você tem um perfil mais arrojado, 25% em renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações e 25% no exterior. Atenção, essa última carteira é bem arrojada. Eu não recomendo que você comece desse jeito. Todas as carteiras que eu comentei são pensando em construção de patrimônio, em prazos mais longos. A sua reserva de segurança e o dinheiro que você está guardando para realizar as suas metas não entram nessa proporção. Para reserva e para objetivos, você deve sempre colocar em investimentos mais seguros, ou seja, em renda fixa. O objetivo desse vídeo foi te conscientizar de quais investimentos valem a pena e que você deve estudar. Nenhum dos ativos individuais que eu mencionei é uma recomendação de investimento. E eu não sugiro que você saia investindo em nenhum deles sem adquirir conhecimento específico sobre aquele tipo de investimento. Antes de fazer qualquer investimento, entenda onde você está colocando o seu dinheiro. Entenda as vantagens, as desvantagens, os riscos e o potencial de cada um deles. Se tiver algum investimento que você gostaria de entender melhor, seja porque você quer ter ou já tem em carteira, mas não tem certeza se vale a pena, deixa aqui nos comentários como sugestão para os próximos vídeos. E se você quer aprender a investir de verdade, entender tudo sobre cada um desses tipos de investimentos que eu mencionei, se tornar um investidor de sucesso e alcançar a sua liberdade financeira, deixe o seu nome na lista de espera no link que está na descrição do vídeo. Porque muito em breve eu vou abrir as inscrições para o meu curso completo de investimentos. Deixe o seu contato lá para saber assim que eu tiver novidades. O seu eu do futuro vai te agradecer. E agora eu vou te deixar esse vídeo aqui para você entender o que você precisa saber antes de começar a investir.